My dears! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi gravar aqui uma explicação bem rápida sobre um feriado que vai acontecer essa semana, que se chama Dia de Ação de Graças. Mas calma, esse feriado não acontece aqui no Brasil, não. Esse feriado é um feriado típico americano, tá? Vai acontecer nessa semana, mas lá nos Estados Unidos. E o nome desse feriado em inglês é Thanksgiving Day. Thanksgiving Day. Ai, teacher, mas thanks não é obrigado? Sim, tem a ver com agradecimento, com dizer obrigado. A versão para o português desse feriado, desse nome, é Dia de Ação de Graças, tá? É um dia de você agradecer. Mas qual é a origem desse dia, né? Da onde surgiu esse feriado em que você tira o dia para se reunir com a família e agradecer? Bom, não é um feriado religioso, tá? Não é um feriado com o cunho, com o sentido de religião, de espiritualidade. Pelo contrário, ele é um feriado histórico. Tem a ver com a chegada dos ingleses, né, dos britânicos, no território americano. Lá no tempo da colonização americana, da colonização dos Estados Unidos. Como você pode ver na imagem aí, ó, eu tenho uma dessas pinturas que retratam aí o encontro dos ingleses, que são esses que estão vestindo aqui roupas pretas, né, a mulher aqui com um vestido bem longo, com os nativos americanos, que são os índios americanos. Olha aqui, ó. Então, nessa imagem, nessa figura, retrata um encontro que parece ser um encontro amigável, né? Parece ser um encontro harmonioso, tá bom? Esses ingleses, né, esses britânicos que chegaram no território americano, eles são conhecidos como os peregrinos, ou em inglês, pilgrims, tá? Pilgrims, os peregrinos. Existem várias versões dessa mesma história, tá? Eu vou contar duas versões. A versão clássica, né, e inclusive um pouquinho dessa versão está no contexto histórico do filme Pocahontas, né? Pocahontas, a história do filme da Disney, Pocahontas, foi baseada nesse encontro histórico entre britânicos e os índios nativos americanos, tá bom? Que é uma história romântica e tudo, então eu vou contar um pouquinho dessa versão, aprofundar um pouquinho, e uma outra versão um pouco mais histórica, para vocês entenderem, né, a importância do feriado para eles. Vamos lá então. Thanksgiving Day, Dia de Ação de Graças. Coloquei aqui um ícone muito famoso do Dia de Ação de Graças, que é o peru, né? Aqui no Brasil, a gente relaciona o consumo do peru, o peru assado, né, com o Natal. Só que lá nos Estados Unidos, o peru está relacionado com o Dia de Ação de Graças, tá bom? Então, o Dia de Ação de Graças é um dos principais feriados dos Estados Unidos e é mais relevante até mesmo que o Natal. Muitas pessoas se reúnem em família muito mais no Dia de Ação de Graças do que no Natal, tá? Estamos falando do Dia de Ação de Graças, uma data para expressar gratidão por tudo de bom que aconteceu ao longo do ano. A origem desse feriado remonta aos peregrinos, que eu falei agora para vocês, que são os britânicos, os ingleses, fundadores da colônia de Plymouth, na região da Nova Inglaterra. E não tem relação com religião. A data é comemorada na quarta quinta-feira do mês de novembro em todo o país, ou seja, na última quinta-feira do mês de novembro. Ah, mas por que na quinta? Por que tem que ser no final de novembro, né? Então nós vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá. Segundo a lenda, um grande banquete com peru, batatas, molho de cranberry, que é tipo de uma amorazinha, né, vermelhinha, torta de abóbora. Esse grande banquete foi inspirado numa ceia que aconteceu com os colonizadores, com os peregrinos, né, compartilhado com o povo indígena, que é o povo Wampanoag. Ao chegarem ao continente em 1620, os ingleses enfrentaram um inverno muito difícil, muito rigoroso, né? E eles não tiveram tempo para plantar, para semear, e ficaram sem comida fresca. Então, diz a lenda que os índios teriam ensinado esses peregrinos a plantar naquele terreno, a plantar milho, a plantar abóbora, né? Então, e também ensinaram a caçar e a pescar naquele território. Como era uma terra nova, inclusive eles chamavam aquela terra, não chamavam de Estados Unidos, eles chamavam de Novo Mundo, né? Ou Nova Inglaterra, né?
o novo mundo. Então eles não sabiam cultivar ainda nesse novo mundo, não sabiam como encontrar comida. Diz a lenda que os índios é que fizeram esse ensinamento para eles, como cultivar naquela terra, qual era a terra boa, onde pescar, onde achar caça e tudo mais. Então, depois dessa preparação, dessa ajuda dos índios, no outono seguinte, que é no mês de novembro, o mês de novembro para os americanos é o mês da chegada do outono, a colheita foi grande. Tudo que eles plantaram, eles colheram muito. E para expressar gratidão por tudo que os índios fizeram, os colonizadores planejaram um grande banquete e eles comeram junto com os membros da tribo. E todos festejaram e todos agradeceram tudo de bom que aconteceu durante aquele ano. Bom, essa é a lenda, e essa lenda está bem relacionada com aquilo que acontece na história do Pocahontas, daquele encontro, né, dos colonizadores com os índios. Inclusive, a Pocahontas se apaixona por um desses peregrinos, né. Bom, agora vamos descobrir um pouquinho mais de outras versões da história, tá bom? Que não é tão romântica e tão bonita assim. Vamos lá, outras versões. Há estudos que indicam que os peregrinos sobreviveram até a ceia não por causa da ajuda dos índios, tá? Acontece que, segundo esses estudos, eles só conseguiram sobreviver e prosperar porque quando eles encontraram os índios, quando o homem branco encontra o indígena, acontece que ele acaba fazendo o indígena entrar em contato com bactérias e vírus que antes eles não conheciam. Então, o povo indígena, com esse contato, acabou ficando muito doente e muitos índios morreram de doenças como leptospirose e outras doenças que só o homem branco tinha, que eles ainda não conheciam. O que aconteceu? Isso acabou dizimando muitas comunidades indígenas e o homem colonizador, os peregrinos, acabaram se aproveitando disso e tomando as terras deles, né? E aí eles começaram a aproveitar a mão de obra indígena para fazer eles trabalharem para eles. Bom, o que aconteceu ainda foi depois de tudo isso, foi muito pior, porque aí os índios começaram a perceber que estavam sendo explorados, que estavam sendo dominados e quiseram, então, lutar pelo seu território. Então, houve uma guerra entre os peregrinos e os índios, tá bom? Essa guerra foi chamada de Guerra do Rei Philips, que era o rei da Inglaterra, né? E o chefe da tribo que comandou essa guerra era o chefe da tribo Wampanoag, era o Metacomet, tá bom? Então foi uma guerra muito difícil, muitos morreram, né? E depois de algum tempo, ambos os lados, né, depois de lutarem muito, né, e morrer muita gente de todos os lados, né, essa guerra terminou com a vitória dos peregrinos. E aí eles fizeram um novo banquete de ação de graças para comemorar a vitória, tá bom? Então é essa a outra versão da história. Acontece que mesmo assim, mesmo os peregrinos comemorando a vitória, né, o país estava dividido. Era uma nação dividida, né? Aquele novo mundo era uma nação dividida entre homens brancos e peles vermelhas e nativos e não nativos, né? Bom, como já começou a ter a cara de uma nação, né, o Congresso, né, e os Estados Unidos se tornou independente do Reino Unido, o Congresso começou a criar leis. Só que não dava para formar uma nação dividida. Uma nação não consegue ser construída, se desenvolver, quando ela está dividida entre si. Então, o Congresso recomendou que fosse criado um feriado chamado Thanksgiving Day, o Dia de Ação de Graças, para unificar, para celebrar a união dessa nação. Porque só assim essa nação poderia crescer, se desenvolver, né? Então foi em 1846, depois de muitos anos daqueles ocorridos, é que começaram a publicar nas revistas editoriais que esse feriado deveria ser comemorado, tá bom? Então, o Dia de Ação de Graças foi, na realidade, um marco para que a nação se unisse, né, e pudesse ser unificada e pacificada para evitar uma guerra civil e eles pudessem, assim, começar a construir a sua identidade de país próprio, tá bom? Essa é a grande importância do Dia de Ação de Graças, a união da nação. Não é um feriado religioso, como eu falei atrás, mas é um feriado histórico, tem a ver com a história da colonização dos Estados Unidos, tá bom? Como é um feriado longo, porque começa na quinta e geralmente eles emendam quinta, sexta, sábado, domingo, né? É um feriado que as famílias se reúnem mesmo. As famílias gostam de ceiar junto, né? Comer juntos. Existem também o início das temporadas de jogos, eles sentam para assistir esse início de temporada, abertura de temporada e tudo mais, tá bom? Bom, é também um momento, como eu disse lá no começo, né? Um momento de ser grato por tudo de bom que aconteceu, tá bom?
É o momento de você pensar, nosso ano foi difícil, né? Mas o que de bom aconteceu nesse ano? Então eu acho legal a gente começar a pensar um pouquinho sobre isso. I'm thankful for. Eu sou grato pelo quê? Quais são as coisas pelas quais eu devo sentir gratidão? Olha que legal, eu tenho aqui alguns itens aqui, ó, marcadinhos aqui, ó, friends, amigos, né? Se você tem amigos, friends, you can thanks for this. Você pode agradecer por isso, né? Clothes, roupas, family, família, home, a sua casa. Quantas pessoas não têm nenhum de morar, né? Jesus, se você acredita. Candy, doces. Bible, a Bíblia. Food, alimentos. Pet, o seu animal de estimação. Books, os livros. Freedom, a liberdade. Toys, brinquedos. School, a escola. Então, você vai fazer aí, na atividade que você vai receber ou no seu caderno, uma frase começando assim, ó, igual tá aqui no papel. I am thankful for. Eu sou grato por. E aí você faz uma listinha de tudo aquilo que você é grato, tá bom? Eu quis fazer uma listinha para vocês verem pelo que eu sou grata, né? Esse ano de 2020 foi um ano bem diferente daquilo que a gente imaginava, né? Mas com algumas dificuldades que a gente teve que superar, né? Eu tive que aprender a lidar com muita coisa que eu não sabia lidar, dessa tecnologia de aula online, de gravar aula, né? Foi um ano bem difícil. Mas eu sou grata por muitas coisas. Olha o que eu coloquei aqui na minha parte, ó. I'm thankful for my family. This is my family here. Okay? My sons, my home, minha casa, my dog, my faith, my Lord Jesus, my food, my work. Todas as coisas pelas quais eu sou grata. Minha família, minha casa, meu cachorro, a minha fé, meu Jesus, meu almoço, minha comida e meu trabalho, ok? That's I'm thankful for. Tudo isso são coisas pelas quais eu agradeço bastante todos os dias. Eu sou bem grata por isso. Pessoal, é isso então. As atividades dessa quinzena estão relacionadas com esse tema. Vou mandar um vídeo aí para vocês que foi os alunos, aliás, os estagiários, os futuros professores do projeto PIBID que fizeram para vocês, tá bom? Explicando um pouquinho mais sobre esse tema. E também vai ter um jogo online que eu vou liberar durante a semana para quem for cumprindo aí as atividades de assistir o vídeo, assistir a aula, atividade no papel também, ok? A gente está terminando esse ano de 2020. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco com os vídeos, com as videoaulas. E eu espero que 2021 seja melhor para todos nós, tá bom? Até mais. See you. Bye bye.